eu vou partilhar com vocês um único versículo da Bíblia. É o versículo 33 da carta de São Paulo aos Efésios. Veja bem o que diz esse versículo. Assim vós, cada um ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então, a palavra de Deus para nós. Vamos lá então. Eu já vou direto ao ponto com você, esposo, e com você, esposa. Veja bem, a palavra traz para nós esse único versículo, o que a gente pode dizer que o resumo de um casamento. Que o marido é aquele que tem a missão de amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja e morreu por ela. E a esposa tem a missão de ser ajudadora. A palavra aqui diz respeito. Aqui o respeito também pode se traduzir por submissão, por governar junto com o marido a família, a casa. Porque muitas mulheres têm um pouco de resistência com essa passagem bíblica, alegando que as mulheres estão sendo colocadas num lugar de escrava, de capacho, de inferioridade com relação ao marido. Não, não é isso. Quando a palavra diz, mulheres, respeitem vossos maridos, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, é no sentido de respeitar a grande missão que o seu esposo tem de ser o cabeça da família. É missão. Diante de Deus, homem e mulher são iguais em importância, em dignidade. Mas quando entra na questão da missão que Deus deu ao homem, enquanto pai, enquanto esposo, a missão que Deus deu à mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, aí existe uma função que é diferente. Como numa grande empresa, tem a função do diretor, tem a função do vice-presidente, do gerente. Da mesma forma, na família, existe a função, a missão do homem ser o cabeça e da mulher ser aquela que ajuda, que se coloca sob a missão do marido e ajuda o marido a governar, a dirigir a casa, a família. E homem nenhum consegue ser o cabeça de uma família se ele não for ajudado pela esposa. E da mesma forma, mulher nenhuma vai conseguir também exercer o seu papel, a sua missão dentro da família, se ela não tiver a ajuda do marido. Então nós estamos falando aqui de missão. Mas, depois de ter dado essa breve introdução com relação a essa palavra, amor e respeito, vocês perceberam que já estamos, o primeiro dia do nosso desafio já trata do tema do nosso desafio. Ele quer amor, ele quer respeito e ela quer amor. Amor e respeito. Então, nós precisamos perceber aqui o seguinte, marido e mulher. Deus pede aqui na sua palavra o que é mais difícil para o homem e o que é mais difícil para a mulher. É isso mesmo. O homem, ele tem uma grande dificuldade em manter o seu amor por sua esposa. Mas por quê? Os seus sentimentos, eles são mais instáveis. O homem ele tem mais necessidade de novidade. E eu estou sendo verdadeiro aqui, meu irmão, com você e com você também, esposa. Que o homem ele tem a aparência de outras mulheres, chama atenção, porque o homem ele é visual. O homem, a natureza masculina, é visual.
A mulher, ela é mais ouvido, entendeu? A mulher é mais pelo ouvir, o homem é mais pelo ver, pelo visual. Então a aparência de outras mulheres faz o homem se distrair com muita facilidade. E isso, então, faz com que o homem precise se comprometer consigo mesmo em manter um compromisso com o seu amor pela esposa. Isso a cada amanhecer. Porque se ele não se comprometer consigo mesmo em manter um compromisso com o seu amor pela esposa, ele corre o risco de acabar deixando esse amor pela esposa esfriar. E quais serão as consequências disso? Distanciamento afetivo da esposa, ausência de alegria por estar do lado dela ou em casa, aí acaba indo às vezes para maus tratos e até falta de desejo sexual por sua mulher. É por esta razão, que nós encontramos na Bíblia muitos textos que chamam a atenção da necessidade do marido manter o seu amor pela sua esposa. Eu poderia citar N passagens bíblicas aqui em que Deus chama a atenção dos maridos. Amem suas esposas. Amem suas esposas. E isso é algo que precisa ficar muito claro para nós, maridos. E por outro lado, quando a gente aprofunda mais na psicologia, o que a psicologia tem trazido para nós? Que a mulher, ela amadurece mais cedo do que o homem. E que ela faz mais conexões entre os dois lados do cérebro. Por quê? O seu corpo caloso, né, é mais largo quando vê a anatomia cerebral da mulher. E a mulher, ela ainda tem áreas específicas para a linguagem, memória e raciocínio nos dois lados do cérebro. E quando compara com o cérebro dos homens, é só um lado, só um hemisfério dos homens, no caso dos homens, priorizam, né, essas habilidades, que é o que eu falei das mulheres. A mulher, ela é mais falante, ela é mais articulada, mais subjetiva, ela avalia as situações sob diferentes pontos de vista. A mulher, ela tem uma capacidade de raciocínio, de lidar com várias situações ao mesmo tempo, que muitas vezes o homem não tem essa facilidade. Tá certo? E por que eu estou colocando isso para vocês, marido e mulher? Considerando essas características, nós podemos concluir então com facilidade que a mulher, ela tem mais dificuldade em ser submissa, em demonstrar respeito pelo marido, principalmente, atenção, principalmente se esse marido, se esse homem, ele não tem planos ou projetos bem elaborados, ou é um homem muito imaturo, que não mostra maturidade, parece uma criança, que age de forma inconsequente, ou é muito autoritário, ou um homem irresponsável. Então, vocês entendem quando eu digo que Deus pede o que é mais difícil para o homem e o que é mais difícil para a mulher? Porque uma mulher, pela capacidade que ela tem de raciocínio, por ela ser mais desenvolvida em alguns aspectos cerebrais, como a gente colocou aqui, para ela respeitar um homem desse, que não liga para a família, que parece uma criançona, que não tem responsabilidade, que é autoritário, que é agressivo, é muito desafiador para essa mulher ser submissa. Eu já expliquei o significado da palavra submissão, né? Respeitar um homem desse. Tá? E aí é que vem a questão. Aí você, esposa, pode estar querendo me perguntar agora o seguinte, ou esteja pensando, né, enquanto vocês escutam esse áudio. E aí? O que eu faço com um homem desse? Eu vou continuar respeitando ele? Minha irmã, sim. Sim, porque, veja bem, se você fizer o seu papel, fizer a sua parte, pela sua atitude, pela sua fidelidade
a missão que Deus te confiou, pela sua fidelidade ao cumprimento dessa ordem bíblica de respeitar o seu marido, tá? Isso vai levá-lo à conversão. Isso vai incomodá-lo. Pior se você também disser, olha, eu não vou respeitar. Ele não merece o meu respeito. Não, chega disso. Mas veja bem, a palavra, se você continuar lendo a palavra, voltando aos versículos anteriores, você verá lá que a comparação que a palavra faz é muito, muito forte. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e morreu por ela. Esposas, sede submissas, respeitai vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo e respeita aquilo que Jesus deixa para a igreja fazer aqui na terra. Em momento nenhum, a igreja deixou de ser fiel ao seu Senhor. Então, eu digo para você, minha irmã, claro, eu não estou colocando aqui questão de violência, de agressão, quando entra nesses pontos, nesse nível de colocar em risco de vida você, os seus filhos, por violência do marido, aí ameaça de morte, aí é uma situação que merece, que precisa realmente ter uma intervenção jurídica, enfim, né? Mas eu estou colocando assim, talvez você esteja pensando agora, mas esse homem não merece meu respeito nem meu amor. Mas continue firme, porque o seu testemunho, a sua fidelidade a Deus vai mover o coração dele. E gostaria de colocar aqui também que tem um livro muito interessante, que o nome do livro é Amor e Respeito, né, do Dr. Emerson Eggerichs. Ele diz assim que existem 3 ciclos dentro de um casamento, que é o ciclo insano, o ciclo energético e o ciclo recompensador. Ele diz que o ciclo insano, ele se instala num casamento quando o marido não ama a esposa, ela reage sem respeito, e a esposa agindo ou reagindo sem respeito para com o marido, consequentemente ele vai reagir sem amor. Então ele chama de ciclo insano. É aquele ciclo em que o marido que não ama a esposa não vai motivá-la a respeitá-lo. E a esposa que não respeita o marido também não vai motivá-lo a amá-la. E ele fala do ciclo energético, que a mulher que respeita o marido motiva esse marido a amá-la. E o marido que ama a esposa motiva essa esposa a respeitá-lo. Ele chama de ciclo energético. E de ciclo recompensador, ele diz o seguinte, que o respeito da esposa, ela sempre deve dar esse respeito ao marido, ainda que falte o amor dele. E o marido deve amar sempre a sua esposa, ainda que falte o respeito dela. Ele chama de ciclo recompensador. E vocês dois podem estar pensando, Jesus, como que nós vamos viver isso? Decisão. Vocês estão entrando num segundo desafio, e realmente é um desafio que exige mesmo do marido e da mulher, se vocês querem viver um casamento abençoado, segundo o coração de Deus, na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, na doença, enfim. Então, que fique para nós essas observações, essa primeira partilha, nesse primeiro dia do nosso desafio. Esposa, respeite seu marido. Deixe ele ser o chefe da sua casa. Maridos, ame a sua esposa, para que você tenha o respeito dela. Deus abençoe vocês.